Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, onde nós trataremos do tema Como vencer os vícios e as compulsões. Um tema extremamente atual. Desde que o pecado entrou no mundo, onde veio toda a deturpação, onde vieram os espinhos, os abrolhos e a queda de tudo aquilo que Deus fez. Então nós tivemos também a questão dos vícios e das compulsões. E é um tema tão atual, Quando a gente vai ver a questão de vícios em álcool, drogas, vícios em questão de cigarro, a gente vê como isso ainda é atual. Por mais que nós temos campanhas contra os vícios, mas os vícios eles sempre estiveram presentes na humanidade caída. E a compulsão da mesma forma. Hoje a gente tem a questão que está muito em moda, a compulsão de jogos. Então a gente vê como é uma realidade atual e uma realidade que destrói não apenas o viciado, o compulsivo, mas toda a família e até mesmo a sociedade em que essa pessoa está inserida. E a gente vai ver qual é a resposta da Bíblia para esse assunto. O que o Pai traz na palavra acerca desses problemas que é vivenciado pela sociedade de hoje. E isso, gente, muitas vezes está mais perto do que a gente imagina. Às vezes a gente estuda como se fosse algo que acontecesse lá no Rio de Janeiro, Mas muitas vezes está mais perto do que a gente imagina. Está num parente nosso, num familiar nosso, está dentro das nossas casas. Então, é algo realmente que o ser humano é suscetível a cair no vício e na compulsão. O que é o vício? O vício é qualquer prática de atos repetitivos, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Atos geralmente que são prejudiciais ou moralmente censuráveis. Então, normalmente são atos que causam algum tipo de destruição para a vida da pessoa. E a compulsão é o processo inconsciente pelo qual o indivíduo repete determinado tipo de comportamento sem conseguir se conter, apesar dos resultados. Então, veja bem, é muito parecido, porque tanto o vício quanto a compulsão, ele exerce o poder de escravizar a pessoa. A pessoa ela não consegue se libertar. Então, a gente tem compulsão em jogos, mas a gente tem também compulsão em compras. A pessoa ela não consegue dominar aquele instinto. Parece que enquanto ela não compra, ela não consegue ter uma paz, ela não consegue sossegar, porque é algo que é maior do que ela, Então, a gente precisa entender que a Bíblia traz e entender que também são problemas que podem se tornar uma doença, que pode ser necessário um tratamento médico, uma psicoterapia, um aconselhamento bíblico, para ajudar essa pessoa a sair disso. É muito complicado a gente compartimentar o ser humano, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, veja bem, a gente precisa tratar em todas as dimensões, porque muitas vezes a gente fala, não, vamos trabalhar apenas no aspecto espiritual. Só que, veja bem, muitas vezes a compulsão, a pessoa repetidamente ela viveu daquela forma que fisicamente ela está habituada. Então você precisa tratar o corpo, você precisa trabalhar os padrões mentais, porque aquela pessoa já aprendeu mentalmente que aquilo para ela é o correto, aquilo para ela é o que traz o alívio. Então nós precisamos trabalhar em todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, para a gente ter uma resposta mais satisfatória, ok? Então vamos lá. A Bíblia condena expressamente o vício. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 6, 12 a 20. Hoje a gente vai percorrer as Escrituras, porque o estudo não é sobre um texto bíblico, mas o estudo é sobre um tema. E nesse tema a gente vai ver diversos versículos que vão abordar esse assunto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 12 a 20, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a Bíblia condena toda espécie de vício, porque é uma escravidão. Veja bem, aqui fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Fazer compra é pecado por si só? Não, se você tem dinheiro para pagar, não tem problema. Agora, a partir do momento que aquilo se torna uma compulsão, que aquilo te escraviza, que você não tem domínio, aí é um pecado. Eu compro porque você está precisando de algo? Não, é só porque eu quero mesmo. Qual é a motivação? Eu quero uma bolsa de 30 mil reais. Tá, por quê? Não, eu compro, tudo que está na promoção eu compro, mas você precisa? Não, eu compro, tem coisa que nem usei, mas está na promoção eu não resisto. É uma compulsão. Então, veja bem, até aquilo que não é pecado, dependendo, se te escraviza, ele se torna um pecado. Sexo, praticar sexo é pecado? Com seu marido, não. Mas a pessoa que ela tem uma compulsão, que ela se entrega a imoralidades, a práticas, né? Aqui o texto falou sobre a prostituição, aí se torna pecado. A pessoa não tem controle, ela é compulsiva. Aí a gente precisa entender que virou um vício. Me escravizou, é pecado. Tá? Então, a Bíblia expressamente condena o vício. Segundo lugar, a gente já leu aqui, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se é templo do Espírito Santo, é morada, é casa de Deus. Então eu tenho que guardar e cuidar dessa morada de Deus, que é o meu corpo. Então aqui falou sobre a questão da prostituição, ele falou sobre a questão do alimento também. E a gente poderia ampliar o uso de álcool, por exemplo. Destrói, gente, uma pessoa alcoólatra. Quem já viveu uma realidade dessa de alcoolismo na família é destruidor, é traumático. Eu tive uma colega que eu estudei com ela, a maior parte dos anos da minha vida eu estudei com ela, até a faculdade, desde o primeiro ano, lá das séries iniciais, até a faculdade. Só teve um ano que nós não estudamos juntas, que foi a sexta série, eu acho, só a sexta série. O restante, todos os anos estudamos juntos. O pai dela era alcoólatra. Era um sofrimento, era um trauma terrível, que ele chegava alcoólatra, ele quebrava as coisas. E ela, criança, criada naquele ambiente super traumático. E destrói o corpo, né? Porque pode desenvolver cirrose. Enfim, uma série de problemas. Escravizou é pecado e destrutivo. Então, o nosso corpo, como diz o versículo de 1 Coríntios 6, 19, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então nós não somos só de nós mesmos. Nós que nos rendemos a Deus, nós somos dele, propriedade exclusiva dele. E devemos cuidar daquilo que ele nos deu, que é o nosso corpo. Vícios não servem de muleta para inocentar o culpado. Tem gente que fala assim, né? Às vezes comete um crime, mas eu estava sob o efeito de álcool. Eu estava sob o efeito das drogas. Meu amigo, vai pagar do mesmo jeito. Isso não serve para inocentar nem diante de Deus e nem diante da justiça humana. Pelo contrário, tem pessoas que bebem,
e que usam drogas exatamente para tirar todo o fator inibidor, para ter mais coragem para praticar os atos que estão lá dentro do coração, que ela não teria coragem se não tivesse sob o efeito dessas substâncias. E diante de Deus também não nos inocenta, pelo contrário, nos condena mais ainda, né? Porque nos escraviza, é pecado. E vícios não resolvem problemas nem reduzem tensões. Muita gente usa o cigarro, que é um vício, né, o chamado tabaco, que é um vício que altamente causa dependente, mas é não tão destrutivo, porque uma pessoa que usa o cigarro, ele não quebra as coisas dentro de casa, né? Ele usa o cigarro dele para acalmar, para ficar mais tranquilo, mas é extremamente difícil se libertar. Alguém aqui já fumou? Alguém aqui? Dinha? Mais alguém? Não. Não é difícil, Dinha, de se libertar? Porque ele vicia. O Jorge foi parar, o pastor falou em casa orar, e até aqui dentro da igreja ele ainda fumava. Porque é difícil, né? E ele é um vício que ele não destrói muitos os relacionamentos, porque ele prejudica mais a própria pessoa, que é a questão do pulmão, de trazer um câncer, né? De pulmão, um problema assim. Mas é altamente viciante e que traz prejuízos para o nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, veja bem, muita gente se recorre aos vícios e às compulsões para se aliviar. Tem gente que às vezes vai comer, não estou com fome, mas eu vou comer porque me acalma. É uma compulsão. Não preciso comprar nada, mas eu vou comprar porque me relaxa. Veja bem, o que a Bíblia diz sobre isso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos aliviar as nossas tensões na oração, lançando sobre o nosso Deus aquilo que nos preocupa. Tem outro texto lá de Mateus, né, que Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos, como cristãos, entender que as nossas tensões, elas podem ser aliviadas aos pés de Jesus. Que nós podemos buscar esse alívio que nós ansiamos em oração, em busca pela presença de Deus. Amém? Bom, vamos falar um pouco sobre alguns vícios e compulsões. Aqui eu não vou me ater muito a isso, porque eu acho que todo mundo sabe, né? A gente vê na televisão, todo mundo sabe o que são vícios e o que são compulsões, mas eu vou pincelar rapidamente, né? Nós temos aqui muitos vícios, falando sobre os vícios, né? Em primeiro lugar, o álcool. Bom, o álcool, a gente tem aqui uma questão muito sobre, eu só bebo socialmente, não tem problema. Agora, sabemos que o alcoolismo é considerado uma doença, e que é altamente destrutivo, não apenas para aquele que ingere, mas para os relacionamentos da família. Muitas mulheres não aguentam, muitos filhos não conseguem suportar. Quando, por exemplo, nós temos um pai alcoólatra ou uma mãe alcoólatra, sabe? Ele destrói, né, os relacionamentos, tanto de colocar em risco a paz, a casa e até mesmo as finanças. Eu já vi casos assim, em vez de ter para comprar comida, o responsável compra bebida. E falta o de comer, mas não falta a bebida alcoólica. Esse é o vício. A pessoa não tem controle, não tem domínio. Então, é extremamente destrutivo. E eu parto do princípio que a linha que divide o beber socialmente da questão do alcoolismo é uma linha muito tênue, é uma linha fina. Então, veja bem, dizem que para o alcoólatra, ele tem que evitar o primeiro gole, porque se ele não evitar o primeiro gole, ele já perde todo o controle. Então, eu acho melhor evitar, sabe? Eu, particularmente. E quando a gente vai ver, por exemplo, os males da bebida para a sociedade, né, a questão de crimes, 90% dos crimes do Tribunal do Júri são ocorridos em ambiente regado de bebida alcoólica ou algum tipo de drogas ilícitas. Acidente de carro, grande parte acontece por uso de bebida. Violência doméstica e familiar contra a mulher, quando você vai ver, a maioria
uso de bebida ou alguma droga ilícita. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente que é cristão, que vê os males que a bebida faz na nossa cultura, eu acho que, assim, eu me posiciono contra qualquer que seja tipo de bebida, seja social ou não. O que a Bíblia nos diz sobre isso? Que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, contendas, brigas, confusão, mas devemos nos encher do Espírito Santo, cantando salmos, hinos. Então, nós devemos realmente fugir do álcool. Aí nós temos a questão do cigarro, né, que traz esse alívio das tensões, relaxa, enfim, mas que tem um alto índice de viciar e também causa mal ao corpo, né, destrói, embora não seja tão grave quanto o alcoolismo no sentido de destruir as relações familiares. Ele é menos destrutível nesse sentido, mas ele também é prejudicial. Drogas medicamentosas. Bom, eu já falei que eu sou super favorável, né, a tratamentos com psicólogo, psiquiatra, né, cristão, com acompanhamento médico. Só que acontece que tem pessoas que se automedicam com essas medicações ou tomam além daquilo que o médico prescreveu. Então aí a gente tem que ter muito cuidado, porque o que, queridos, vai diferenciar uma medicação de uma droga é a quantidade. Talvez uma medicação aí com base em anfetamina e sei lá o que nessas questões, o que vai diferenciar é a quantidade e o uso. Um paciente que está em terminal, hospitalizado com câncer, em dores que não se conseguem controlar, eles dão morfina. A morfina é uma droga, inclusive alucinógena. Mas com aquela finalidade medicamentosa, prescrita por um médico, acompanhado no hospital, para aliviar as dores, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, outra coisa é pessoas aí que estão aí sem dor nenhuma, tá usando morfina só para ter o efeito de droga. Aí é um vício, tá? E drogas ilícitas, né? Que é a questão aí que a gente sabe, tem a maconha, que para mim é uma porta de entrada para outras drogas. A maconha em si, ela não é também uma droga que causa grandes transtornos familiares na pessoa, mas, por exemplo, você sabia que qualquer um de nós aqui pode ter uma predisposição para ter esquizofrenia. A gente pode ter um gene dentro da gente que tem a predisposição para esquizofrenia. A maconha, o uso da maconha, ela aumenta em mais de 300 vezes o risco de desenvolver esquizofrenia em quem tem predisposição. Já imaginou o perigo? Já imaginou o perigo? Eu, por exemplo, eu tive na minha família uma pessoa que morreu esquizofrênica. Ela viveu a vida toda esquizofrênica e morreu com esquizofrenia. Então, é bem possível que eu tenha esse gene. Porque tem na minha árvore genealógica alguém lá que tinha esse transtorno mental. Se eu fizer uso da maconha, ela pode desencadear a esquizofrenia em mais de 300 vezes do que se eu não usar. O risco é muito grande. Vocês entendem o perigo que é? Então, às vezes, só usar maconha, eu vou ficar tranquilo, não vou agredir ninguém e tal. Mas não é só isso. A maconha usada por um adolescente que está em desenvolvimento, ela destrói os neurônios que estão em formação. Então, ela é altamente destrutível, sim, prejudicial. E aí a gente tem, né, êxtase, cocaína, crack, heroína e tantas drogas que a gente não sabe nem o nome e nem que existe, nem como é que usa, mas está à disposição aí da nossa juventude, né, causando tantos danos, tantos prejuízos. Bom, vamos falar um pouco sobre os transtornos alimentares, que são também problemas que podem nos afetar. Tanto a questão que muitas vezes pode se tornar uma doença mesmo que precisa de tratamento. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Aqui o livro traz para nós, né, a questão da obesidade. Então, eu já vi casos, por exemplo, de um obeso, ele comeu numa janta e eles saíram do jantar do restaurante e foram para a pizzaria. Faz sentido? Não faz sentido. É uma compulsão. É uma compulsão para aliviar algum vazio, alguma tensão.
Daí nós temos também uma questão chamada anorexia. Eu tenho para mim que eu tive um pouco desse transtorno aqui na minha adolescência. Porque eu falava demais para minha mãe, mãe, eu tô gorda. Mãe, eu tô gorda. Né? Fazia as minhas dietas. Teve uma época que eu fazia dieta, na minha adolescência, que a minha mão ficava amarela, ficou amarelinha. E aí um dia minha mãe olhou, você tá com hepatite, vamos no médico, olha, sua mão tá amarelinha. Chegou lá, sabe o que era? Não era hepatite, é por conta da... Não, eu tava dieta, eu comia muita cenoura e mamão. Eu fiquei amarela, minha mão estava amarelinha. E eu ficava muito assim, eu tô gorda. Eu olhava no espelho, eu pesava o quê? Gente, hoje eu tô pesando 61 quilos. Na época eu pesava em torno de 54, 55. Eu olhava no espelho e falava, 6 quilos a menos que eu tô hoje. Eu falava, mãe, eu tô gorda. Mãe, eu tô gorda. E minha mãe um dia falou para mim, você é uma doença, porque não tem cabimento. E a anorexia é isso, a pessoa ela se olha no espelho, ela vê a imagem dela distorcida do que ela é na realidade. Então ela é magra, mas ela se vê gorda. Né? E minha mãe falou, você é uma doença, mas foi só na adolescência, agora já passou, viu? Graças a Deus já passou. Isso acomete muito, né, nessa parte da adolescência mesmo. E a questão da bulimia. Bulimia é aquela pessoa também que faz tudo para emagrecer e quando ela come, ela sente uma culpa tão grande que ela vai e provoca o vômito para poder não engordar. Ou então ela toma laxante para evacuar e o organismo dela não absorver. São transtornos, né, gente? Eu vi alguém falando assim que, uma menina, né, na internet, que se você preocupa demais, por exemplo, com a comida, nem almoçou, já está pensando no almoço e na janta e no almoço de amanhã. Pera lá, você está vivendo meio que em função disso. Né? Então a gente tem que ter cuidado também, tudo tem que ter o controle. E se tem algo além, que procure o tratamento necessário. Na época, né, que eu me sentia gorda demais, a minha mãe que conversava muito comigo, né? E no interior, isso que há 35 anos atrás, tem muitos anos, né? Hoje talvez ela até tivesse me colocado para fazer uma terapia, minha filha, porque não está certo isso, né? Está alguma coisa normal. Mas são transtornos que acometem muitos adolescentes, principalmente mulheres, que tem muito essa questão do padrão, né, de magreza. E cada um de nós tem um biotipo. E temos que respeitar esse biotipo. Nós não somos iguais, nós não somos padronizados. Né? Cada um de nós tem um biotipo e um limite. Ok? Bom, compulsão. Vamos falar quais os tipos de compulsão. Uma bem moderna da atualidade é compulsão por jogos. Principalmente esse tal do tigrinho aí que está na moda, né? Tem famílias que estão se afundando em dívidas por conta de compulsão em jogos. Gente, isso é tão sério. Eu soube de uma menina, claro que ninguém sai contando por aí, mas eu soube de uma menina que ela pegou a rescisão dela e ela gastou toda a rescisão dela no jogo. Outra pegou o salário de 10 mil reais do mês e perdeu tudo nos jogos. Ah, mas eu ganho sim. Tá, mas bota numa lista de um lado o que você investe e o que você perde. E o que você ganha. Você vai ver que o que você perde é muito maior do que o que você ganha. É óbvio, senão não daria lucro para eles. Senão eles não elaborariam contratos de pagar 800 mil para o influenciador divulgar o jogo do tigrinho. Sabe, é uma questão de lógica. Agora, dizem que é o prazer, né, da emoção de jogar. Que é uma compulsão, né? Você precisa daquilo, você não tem controle sobre aquele ato. É uma compulsão. E precisa de tratamento. Nós temos também compulsão por trabalho. O trabalho é tão bom, né? Mas tem gente que tem compulsão. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, final de semana, sábado, domingo, não sabe ter um momento em casa, com a família, um momento de descanso. Pode se tornar também algo escravizante e problemático. Compulsão por pornografia. Hoje, esse é um dos problemas que acometem a juventude, assim, drasticamente. Porque antigamente, na época, né, que meus irmãos eram adolescentes, jovens, para alguém ter acesso a um conteúdo pornográfico, ou teria que ser passando na banca de revista e ver as capas,
Ou então folheando as revistas de Milos, né, onde tem mulher de sutiã e calcinha vendendo, mas era muito difícil ter acesso, porque, né, só era vendido para o maior de idade. Hoje está no acesso aqui, ó, qualquer adolescente consegue. E adulto nem se fala, né? Computador, internet, celular. Então, hoje um grande problema é a compulsão pornografia, e tem inclusive destruído casamentos, né? Compulsão por compras, nós já falamos, e tem até compulsão por segurança, aquela pessoa que tem, né, o toque. Ela trancou tudo, ela já conferiu se está tudo trancado, ela levanta de novo para conferir se todas as portas estão trancadas, se tem cadeado, porque ela tem um medo absurdo de ser assaltada, de qualquer problema. Então, tudo aquilo que é em excesso é muito perigoso, porque a gente precisa viver um equilíbrio, né? E como é que a gente enfrenta o vício e os atos compulsivos? Bom, em primeiro lugar, Gálatas 5, 22 e 23, onde fala que sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é domínio próprio. Então, uma das maneiras de nós vencermos as compulsões, os vícios, é buscar uma vida cheia do Espírito, controlada pelo Espírito, tendo domínio próprio. Falar, não, eu não vou. Falar, eu vou comprar alguma coisa. Falar, não, eu não vou comprar. Não estou precisando, em primeiro lugar. Segundo lugar, posso estar precisando, mas eu estou apertada financeiramente, eu preciso controlar, não vou comprar agora, eu vou segurar um pouco. Então, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Regenerar o homem. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Talvez isso, gente, não aconteça num passe de mágica. Mas se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu vou buscar viver como nova criatura. Eu vou procurar ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda, porque eu não estou dando conta. Vamos orar comigo? Ora por mim? Será que eu preciso de ir num psiquiatra para tentar também, nesse momento, que eu preciso mudar esse padrão mental, de viver de uma nova maneira em Cristo? Será que eu preciso de uma terapia? Sabe, eu acho que nós precisamos trabalhar todo o nosso ser com o objetivo de viver a plenitude de uma vida em Cristo, de uma vida regenerada. Que mais? Convencer do pecado. Só o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nos escraviza é o pecado. O pecado entrou no mundo e trouxe no pacote, além das doenças, os vícios, as compulsões. Satisfazer o vazio existencial do homem. Esse vazio que nós temos dentro de nós, queridos, só Deus pode preencher. E tem mais, às vezes até um filho é o que a gente busca para preencher o nosso vazio. A gente idolatra. Às vezes até um filho, algo tão que é para ser bênção, se torna uma maldição pelo fato de eu idolatrar aquilo, né? Então eu preciso entender que só Deus vai satisfazer o meu vazio. Desenvolver no homem o caráter de Cristo. Nós não buscamos a estatura de varão perfeito de Cristo, aprimoramento, crescimento espiritual, buscando crescer de fé em fé, de glória em glória. E os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, eles são um teste para nós exercermos esse crescimento, essa maturidade em direção ao caráter de Cristo. Conclusão. Muitas pessoas estão escravizadas pelo vício. Ajudá-las a vencer esses desvios de comportamento é um dos maiores e mais importantes desafios que temos. Contudo, é bom considerar que o tratamento a viciados ou compulsivos não deve prescindir de um acompanhamento médico simultâneo. Sobretudo, é preciso reconhecer a necessidade da ação divina para a sua efetiva libertação. Sabe, queridos, até quando o remédio vai fazer efeito, eu creio que é a ação de Deus nas nossas vidas. E a minha pergunta para finalizar é: você tem algum vício, tem alguma compulsão, algo que tem dominado a sua vida? Reflita sobre isso e busque se libertar em Cristo, em nome de Jesus.